O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. A informação é do Instituto Nacional de Câncer. Por isso, o movimento Novembro Azul quer estimular o diagnóstico precoce da doença, que tem alta chance de cura, desde que seja tratada em estágio inicial. Para contribuir com a campanha, a Unidade de Saúde Familiar e Comunitária da Univale Itajaí realiza atendimento clínico e exame de PSA nesta sexta-feira, dia 25. O serviço é gratuito e aberto à comunidade. Viva Voz já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo Junilgen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Estamos também nas redes sociais. Você pode nos acompanhar no Facebook, /Viva Voz Univale, Twitter e Instagram, @Viva Voz Univale. E se você que está aí em casa, aí no rádio, ouvindo a gente, indo para o trabalho, tem alguma sugestão de pauta, algum assunto legal que você gostaria de ouvir alguém falando sobre, manda para vivavoz949@gmail.com. Isso mesmo. Bom, hoje o nosso convidado é o médico urologista e professor aqui do curso de medicina, Gilberto Laurino Almeida. Obrigada pela participação, professor. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, a gente gostaria de começar conversando um pouco sobre a importância de campanhas como essa, né? O Novembro Azul. Isso impacta efetivamente no combate ao câncer? Bom, essas campanhas só existem, né? Tanto do Novembro Azul, quanto do Outubro Rosa, quanto do Setembro Verde, que é do câncer de colo de mama, o outubro e o setembro de intestino, porque são doenças extremamente prevalentes, né? Se a gente estivesse falando aqui de cânceres que não tem grande frequência na população, a gente não estaria falando dessas campanhas. É porque realmente isso é quase como se fosse uma epidemia na nossa sociedade, né? Para vocês terem uma ideia, a gente teve no ano de 2015 62 mil casos novos de câncer de próstata, um pouco acima dos cânceres de mama, e isso vem aumentando o diagnóstico. Não porque a gente está tendo mais câncer de próstata, não, mas porque essas campanhas estão sendo mais atuantes. Talvez o Outubro Rosa já tenha chegado no limite dele, né, de alcance, ou ainda não tem aquele salto grande. E o Novembro Azul não. O Novembro Azul de 3, 4 anos para cá vem aumentando muito a mídia e vem aumentando muito o alcance às pessoas. Então são novas descobertas de casos, não no aumento da doença. Então a gente está tendo um aumento de diagnósticos novos que está aumentando o câncer mais comum na mulher, que é o de mama, né? Desses 62 mil novos casos, a gente tem uma mortalidade em torno de 13 mil homens. Isso é muita coisa, né? Quando a gente fala em campanha de prevenção do câncer de mama, de próstata, de intestino, não é para evitar, não é a prevenção para não se ter um câncer, e sim para não se ter um diagnóstico tardio, para a gente pegar esses tumores num estágio bem inicial, que daí a gente pode curá-los, né? Tudo que a gente não quer é que esse número de 13 mil mortes pelo tumor do câncer de próstata aumente. A gente quer aumentar o diagnóstico e diminuir o número de mortes. E isso a gente só consegue com informação, com essas campanhas. O professor já citou, né, que de 3, 4 anos para cá, as campanhas elas ficaram mais fortes também por causa da mídia. Mas este ano, como que está sendo realizada a campanha, principalmente aqui na Univale, que o professor também ajuda, né, a desenvolver? Bom, aqui na região a gente tem uma parceria muito grande entre várias instituições, né? A Sociedade Brasileira de Urologia, na qual eu faço parte, e os outros professores de urologia aqui da Univale também, junto comigo, o Dr. Sebastião, que é o presidente da SBU Nacional, o professor Wilson Busato também, que trabalha na SBU Nacional. A gente, em conjunto com o Hospital Marieta, em conjunto com a instituição Câncer com Alegria, em conjunto com o Instituto Lado a Lado, que é o dono da marca Outubro Rosa e Novembro Azul, e junto com a Univale, a gente vem fazendo várias ações. Não esse ano, mas já vem 3, 4 anos. Não só ações de mídia, como isso que nós estamos fazendo aqui, que eu acho que é fundamental. Sem isso aqui não teria campanha nenhuma. Mas a gente também faz aquele trabalhinho de formiguinha, né? Que é, por exemplo, a gente teve um ambulatório aqui na sexta-feira retrasada, um ambulatório específico do Novembro Azul para os funcionários homens da Univale. A gente teve no dia 12, na Marejada, um movimento de ação pública de orientação ao público, não só masculino, mas a sociedade que estava lá, junto com os acadêmicos da Univale, inclusive acadêmicos da nutrição participaram.
E agora, dia 25, na próxima, sem ser nessa, na outra sexta-feira, a gente vai ter um ambulatório aberto para o público masculino em geral, para a sociedade, com 50 vagas. Então, os primeiros 50 pacientes que chegarem vão ter o preventivo do câncer de próstata deles realizados naquele dia, inclusive com a coleta do PSA já feito no dia, né, para a gente não perder tempo. Que é o exame de sangue que se faz, é isso? Que faz parte da avaliação. Certo. Né? É um dos exames que a gente tem que fazer dentro de um contexto geral, né? Fora a outra parte da mídia que a gente leva informação, a gente orienta, a gente conversa. O câncer de próstata ele tem 2 grandes estigmas, né? O homem por ser muito, entre aspas, um pouco medroso, né? Quando se fala em câncer de próstata é quase que uma sentença de morte, uma sentença de se ficar impotente. E outra questão é a questão do exame de toque. Então, são 2 coisas que jogam muito os homens contra o preventivo do câncer de próstata. E eu já falo para vocês de início que hoje o câncer de próstata, pelo contrário, ele é um câncer extremamente curável e não tem nada de estigma de mortalidade, não traduz mortalidade, né? A não ser que a gente não trate ou a gente pegue no estágio avançado. E o exame de toque é um exame extremamente simples, não te tira masculinidade algum. Perto de uma mamografia ou de um exame especular, não é nada. É um exame que dura 10 segundos indolor. Tá, muito bom já tocar nesse assunto. Agora, já é possível, você falou vários números importantes, né? Mas já é possível calcular resultados com essa mobilização? A gente está indo para o final do mês de novembro, né? Em que a campanha acontece. A coleta de dados no nosso país é muito complicada, né? A gente não tem um sistema para isso apropriado, né? Inclusive esses números do INCA são absolutamente estimativos, né? Tem muitos pacientes que não são nem notificados, né? Por exemplo, o paciente de câncer de próstata que eu opero no meu consultório particular, esse paciente não é notificado. Ele não vai para essa conta toda, certo, né? Então, isso são números subestimados. É muito maior esse número, né? Mas o que a gente nota assim, no dia a dia é que a procura é catapultada, né? É multiplicada em várias vezes, tá? Não só pelos homens, mas pelas famílias, né? Muitas vezes é o filho que marca, é a filha, é a esposa, e pelos próprios homens também, que hoje estão vivendo mais, estão vivendo melhor, e para isso eles precisam de saúde. Para isso eles não podem ter câncer, para isso eles não podem ter doença cardiovascular, eles estão procurando ter uma qualidade de vida melhor. E aí entra a medicina preventiva, né? Perfeito. Pesquisando para fazer a entrevista com o professor, a gente viu que os alunos também participaram dos atendimentos que vocês fizeram nos ambulatórios. Eles que estão estudando para se tornar médicos, né? E depois tá aí, de repente, falando com a gente, como que eles interagem, eles vão fazer os atendimentos, como é a participação deles nesses atendimentos? A gente tem uma liga de urologia na Univale, né, que tem sido extremamente atuante na universidade, entre esses eventos para o público e também com jornadas. Esse ano a gente teve uma jornada de uro-oncologia que foi fantástica. E a procura tem sido tão grande dos acadêmicos para participar, que tem passado daqueles alunos que participam da Liga de Urologia, né? A gente tem que distribuir, não senhas, mas a gente tem que limitar o número de vagas para os acadêmicos participar, porque é muita procura. Então, eles participam fazendo o atendimento do paciente. A gente tem um protocolo de saúde do homem, né? Que a gente instituiu aqui na instituição, ligado à Sociedade Brasileira de Urologia. Eles aplicam esse protocolo, fazem toda a anamnese. O professor participa desse atendimento. O exame físico, o exame de toque é feito pelo professor e pelo acadêmico. E depois o paciente coleta o PSA e a consulta de retorno, o aluno também participa, né, para tomada de decisão. Antes disso, a gente tem uma aula específica para o Novembro Azul, para esses alunos que vão participar, discutindo não só o câncer de próstata, mas tudo
tudo que envolve a próstata, desde exame físico, tudo, né? Então eles vão muito focados e muito preparados para isso, né? E depois a gente revisa todos esses pacientes. Cada aluno que atendeu o seu Antônio, o seu José, eles junto com o professor é que tomam a conduta. Então a gente tem uma conduta compartilhada. O aluno ele faz parte da tomada de decisão. Isso é fundamental, isso é fundamental. Porque o que a gente tem visto muito com câncer de próstata é que com o advento do exame de sangue do PSA, que é um exame fantástico, é o único câncer que a gente tem no nosso organismo que a gente tem um exame de sangue que nos ajuda no diagnóstico. Ele é um exame fantástico, mas ele foi banalizado. Ele é um exame que ele tem que ser interpretado. Ele é diferente, por exemplo, do açúcar no sangue, da glicemia, que acima de 100, 110 é diabetes e abaixo está normal. O PSA ele não tem isso. Um paciente com um PSA de 4, ele pode não ter câncer, e um paciente com PSA de 2 pode ter câncer. Então a gente tem que correlacionar vários fatores. Ele precisa ser interpretado dentro de um contexto. Perfeito. Né? E isso o aluno precisa participar para poder aprender. Bacana. Agora, professor, já que você está falando do exame, que com certeza ainda existe muita resistência dos homens em relação a esse exame, mesmo com as campanhas e, lógico, mesmo com a adesão de tantos outros, né? Mas você pode comentar um pouco mais como é o exame, como acontece esse momento, aproveitando que amanhã vai ter esse atendimento aqui na Univale, né? O que vai acontecer com os homens que procurarem esse atendimento? O exame de toque retal é um exame extremamente simples. Tá? Ele dura de 8 a 10 segundos, indolor, tá? Não tira a masculinidade de nenhum homem. Um paciente que tem uma hemorroidas, por exemplo, que tem que ir no proctologista, o exame é muito mais desagradável, né? É um exame simples, para a gente ver se tem algum nódulo, se tem alguma área endurecida na próstata, alguma areazinha que possa sugerir um tumor ou um câncer de próstata, tá? Basicamente ele é feito para isso, tá? Alguns cânceres de próstata, eles não alteram o exame de sangue, né? Ou a alteração é muito sutil, ou a alteração é meio mascarada, digamos assim. Então, às vezes, pelo exame de toque, a gente consegue diagnosticar alguns tumores também, tá? Então, ele é fundamental, até para a gente ver o volume da próstata também. E assim, eu sempre digo, muitas vezes me perguntam do preconceito do homem com o exame de próstata. Eu diria que não é preconceito, é desconhecimento. Porque preconceito é diferente. Os homens que fazem o exame, a cada 10, 9,5, né? Ficam surpresos. Porque eles dizem, doutor, é só isso. Mas não, a gente sabe, a gente fica achando que é tanta coisa, mas é só isso. É só isso. É um exame simples, banal. Tira né? aquela mística. Pesadelo. Exatamente. E eu sempre peço para os pacientes que fazem, sabe, e vêm meio preocupados para transmitir essa informação. Ótimo. Porque o paciente que sai do teu consultório satisfeito, que sai vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, ele é um transmissor de informação. Claro. Né? Na roda do pôquer, no dominó, na cancha de bocha, no barzinho. Ele tem que transmitir, dizer, gente, pelo amor de Deus, eu vou lá todo ano, Dr. Gilberto, faço o exame e acabou. Estou feliz da vida. É assim que tem que ser. E sai, lógico, com uma sensação super positiva, né? Eu sempre brinco com os pacientes que quando está tudo bem, eles ganham uma carta de alforria de 1 ano, de 12 meses. Isso. Que vence em 12 meses. 12 meses depois ele tem que voltar. Né? E tem que ser levado dessa forma, é muito tranquilo. É a partir de quantos anos que recomenda-se o exame? Do ponto de vista mundial, o que se recomenda? Para indivíduos que não têm nenhum fator de risco, a partir dos 50 anos. Para aqueles que têm fator de risco, seja obesidade, raça negra ou história familiar, principalmente familiares de 1º e 2º grau, a partir dos 45. Hoje a gente está vendo uma migração a partir dos 40. Os homens mais jovens estão preocupados, então eles estão indo a partir dos 40, 42, pelo menos para fazer uma avaliação inicial. Isso não é ruim. Tá? Porque muitas vezes esses pacientes com 40 anos a gente faz uma avaliação inicial e o PSA de largada, que a gente chama o primeiro PSA, muitas vezes já nos levanta um sinalzinho amarelo. Tá? Então isso é bom. A partir dos 40. Entre 40, 45, 46, o homem começando a tornar essa rotina, tá ótimo.
Perfeito, vamos fazer um intervalo? A gente volta já já a conversar sobre essa campanha Novembro Azul. Amanhã tem atendimento aqui no campus da Univale Itajaí. A gente já volta. Nós estamos de volta com o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo o médico urologista e também professor do curso de medicina aqui da Univale, Gilberto Laurino Almeida. Então, professor, no bloco anterior você já falou um pouquinho sobre os homens que têm resistência, chegam lá no consultório e nem é tanto assim fazer o exame de toque, mas se de repente tem algum homem mais tradicional que não quer fazer de jeito nenhum, nem que a esposa obrigue a fazer, ele vai pro consultório. O exame de sangue é suficiente? Tem outra alternativa além do exame de toque? Como que funciona? Funciona assim, ó. Quando a gente fala em exame de próstata, é um termo genérico, né? Não existe o exame de próstata. Eu te pergunto, qual é o exame do coração? São vários. Eletro, ecocardio, esteira, teste ergométrico, né? Cintilografia, mas tem mais de 20. Qual é o exame da próstata? Não existe o exame da próstata. Existe a avaliação da próstata. É isso que as pessoas têm que entender. O exame de toque, ele faz parte da avaliação, né? O exame de PSA, o exame de sangue, faz parte da avaliação. É um quebra-cabeça. Para um diagnóstico do câncer de próstata, por uma suspeita dele, não existe uma fórmula de bolo pronta. Como, por exemplo, eu falei da glicemia, do açúcar no sangue. Acima de tal valor é diabetes, abaixo não é. Não existe isso. O PSA, ele aumenta no câncer? Sim, mas também pode não aumentar. E ele aumenta em outras doenças da próstata, como a hiperplasia, que é um tumor benigno, um inchaço da próstata, popularmente conhecido, ou uma prostatite? Sim, ele também aumenta. Então, o PSA, ele não é câncer específico, ele é próstato específico. Então, o PSA e todos os outros exames, um ultrassom para ver um volume mais bem adequado, ou um exame de toque para ver se tem algum nódulo ou não, ou o que é importantíssimo, que as pessoas hoje não valorizam, que é a conversa com o médico, se chama anamnese, para a gente identificar fatores de risco. Câncer de mama, isso é fundamental. A mulher que teve a tia, a mãe, a irmã com câncer de mama, eu não vou olhar para ela como uma mulher que não tem história familiar de câncer de mama. Eu vou olhar para ela diferente, porque a gente sabe que tem alterações genéticas. A gente já sabe até os genes que essa mulher tem no seu DNA, que ela tem uma probabilidade infinitamente maior de ter um câncer de mama. Câncer de próstata também. Um homem que teve um irmão que teve um diagnóstico com 48 anos de câncer de próstata, a chance dele ter um câncer de próstata é 4 a 6 vezes maior. Então é óbvio que eu vou ter que seguir esse homem muito mais próximo. Então o que as pessoas têm que entender é que não existe uma receita de bolo. Não adianta ir lá fazer o PSA e um médico que não é um especialista, por exemplo, que não está treinado para fazer essa avaliação, ou até mesmo o paciente, muitas vezes a gente vê isso, o paciente faz o exame e diz, o meu PSA está bom, está normal. Eu não sei o que é PSA normal. Okay. Existe um PSA com comportamento normal, ou não. Tu podes ter um câncer de próstata com PSA, entre aspas, normal. Certo. Depende de um fator, eu tenho que correlacionar a idade do paciente, o volume da próstata, os fatores de risco, o PSA dos últimos anos, se aumentou, se não aumentou, quanto que ele aumentou de um ano para o outro. Então não é o exame meramente. Perfeito. É um quebra-cabeças. A gente tem que fazer um quebra-cabeça. Se fosse tão simples, não precisava fazer avaliação, né? Não precisava fazer avaliação. É bacana a gente frisar, né? Já que a campanha está... E muitas vezes a gente, que é o especialista que lida com isso todos os dias, a gente fica na dúvida entre pedir uma biópsia para aquele paciente ou não. A gente espera, usa o antibiótico para ver se não é uma prostatite, para ver se o PSA dá uma baixada, ou muitas vezes repete o PSA em 3 meses para ver se o PSA vai continuar subindo, ou muitas vezes o PSA baixa e tu acaba não fazendo uma biópsia. Então não existe uma receita de bolo. Se tiver assim, faz aquilo. Não, a gente tem que individualizar. Hoje, câncer de próstata, o tratamento e a investigação é individualizada.
O seu José de Almeida, a gente vai tratar ele de uma forma. O seu Antônio de Souza, a gente vai tratar ele de outra forma. Porque as pessoas são diferentes. E os cânceres de próstata também. Perfeito. Professor Gilberto, bom, esse órgão, a próstata, ganha o palco, né, no mês de novembro. A gente fala muito sobre ele, mas seria muito interessante a gente entender um pouco melhor, né? Qual é a função da próstata no organismo? Na mama todo mundo sabe, né? Pois é. A mama tem uma função porque é um órgão externo. O útero, todo mundo sabe para que serve. A próstata, ninguém sabe para que serve. A próstata, ele é um órgão esférico. Formato mais ou menos, é quase o formato de um coração, assim, tá? Mais ou menos do tamanho de uma ameixa pequena. Ela fica embaixo da bexiga. E a uretra, o canal da urina, passa pelo meio dela. A próstata é fundamental para a fertilidade do homem. Ela produz uma substância, uma secreção, que mantém o líquido seminal sem coagular, liquefeito, para os espermatozoides conseguirem nadar e encontrarem o ovário para fertilidade. Se o homem não tivesse próstata, a gente não era fértil. Tá? Só que ela tem uma função até uns 40 anos de idade. Depois, o homem começa a diminuir a sua fertilidade e começam a aparecer os problemas na próstata, que é o câncer, que é o inchaço, que é a hiperplasia. A prostatite, que é a infecção, pode acontecer em qualquer idade. Mas a próstata basicamente serve para isso. Perfeito. Aproveitando que você disse que começa a aparecer os problemas, como que esses problemas começam a aparecer? Quais são os sintomas? Como que o homem começa a perceber que tem alguma coisa errada e tem que procurar um médico? Vamos lá. A próstata tem 3 patologias básicas, 3 doenças, tá? A primeira delas, uma infecção, uma prostatite. É um quadro agudo, súbito, como se tivesse um gripão, febre alta, calafrio, dor pelo corpo, dor articular. O paciente pode urinar sangue, a urina trancada de uma hora para outra, muita dor para urinar, muita ardência, muitas vezes até tendo que passar uma sonda, tá? Um quadro bem dramático. Trata-se com antibiótico por bastante tempo, 4 a 6 semanas. Hiperplasia é o crescimento normal, não normal, mas o crescimento benigno da próstata. Ela vai inchando com a idade e ela incha a parte do interior dela, do miolo, logo adjacente aonde passa o canal. Por isso que ela vai dar aqueles sintomas obstrutivos, que o paciente começa devagarinho, sintomas insidiosos, devagarinho, ao longo dos anos. A esposa reclama que ele não acerta o vaso, faz xixi fora. O paciente chega para urinar de noite, fica lá 10 minutos apoiado na parede, até sair o xixi. Urina 4, 5, 6 vezes à noite. Vai no banheiro, urina. Meia hora depois vai lá e urina de novo, porque não esvaziou bem a bexiga. O jato começa a ficar bem fraquinho. E isso vai piorando, tá? Isso a gente consegue tratar com medicação, mas muitas vezes tem que operar, tá? E a doença mais temida, que é o câncer da próstata, que não acontece no miolo, por isso que ela não dá sintomas. Ela acontece na periferia e na parte posterior, atrás da próstata. Por isso que a gente usa o intestino para examinar, porque a próstata fica na frente do intestino, na frente do canal anal. A gente com o dedo consegue examinar e ver se tem algum nódulo ou não, tá? Se o câncer da próstata ocorresse na parte anterior da próstata, a gente não teria como examinar, tá? O câncer de próstata, ele não dá sintomas. Ele só vai dar sintomas em estágio terminal, quando já tem metástase, principalmente nos ossos. Aí muita dor óssea. Por isso que é tão difícil, né, às vezes, de perceber que você está com um câncer. Exatamente. Né? Por isso dessas campanhas preventivas, porque não vai dar sintoma. Diferente da mama, que a gente consegue muitas vezes palpar um nódulozinho. A próstata a gente não tem acesso. Professor, a gente está indo para o final. Vamos falar sobre tratamento. O que é possível fazer a partir do momento em que o câncer foi diagnosticado? Bom, diagnosticamos um câncer de próstata. A gente tem 2 tipos de tratamento: curativo e paliativo. Curativo é quando aquele tumor está localizado na próstata, que é tudo o que a gente quer, porque esse paciente tem uma grande chance de cura se a gente pegar ele no início. Os 2 tratamentos curativos são cirurgia e radioterapia, cada um com as suas particularidades, tá?
e o paliativo. Aí a gente não consegue mais curar esse paciente. O tumor já se alastrou, tá? Então a gente vai fazer geralmente hormonioterapia, como na mama, são tumores hormônio dependentes, um do hormônio masculino e o outro do hormônio feminino. A gente bloqueia a produção hormonal. Não resolveu, a gente tem que ir para quimioterapia. Tá? E muitas vezes a gente tem tumores muito agressivos, a gente tem que fazer tratamento multimodal, que a gente chama, mais de uma modalidade, seja cirurgia mais radioterapia mais hormônio, radioterapia mais hormônio e muitas vezes até quimioterapia, depende do tipo do tumor. Perfeito. Tá. Ok, para a gente finalizar o programa, então, vamos só de novo alertar para o que vai acontecer aqui no campus da Univale em Itajaí amanhã, né? Quer fazer o convite, professor? Então, amanhã a gente convida todos os homens aí a partir dos 40 anos para virem no ambulatório da Univale. Se não tiver vaga para todo mundo, todos vão ser marcados adiante. Pode não ser atendido amanhã, mas vão sair com agenda marcada já, para a gente fazer o preventivo do câncer de próstata, tá? Okay. Todo homem tem próstata e todo homem deve fazer o preventivo do câncer de próstata. Perfeito. A gente agradece, então, a participação do professor Gilberto Laurino Almeida, médico urologista, professor aqui no curso de medicina aqui da Univale. Fechamos aqui, né, Juni? É isso mesmo. Nós queremos agradecer também você que esteve aí juntinho de mais um Viva Voz. Muito obrigada pela sua audiência. Boa quinta-feira. Fique agora com Tá Ligado. Até mais.